Bom, continuando, adicionando todos os controles, inclusive agora o iGrid, no qual na última aula eu ensinei como fazer o correto registro desse componente, tá? Após ter adicionado, é bom que, se você estiver com o Excel aberto, você feche o Excel, abra-o de novo e verifique se ele apareceu para você aqui na caixa de ferramentas, da forma que está aqui. Caso isso não tenha ocorrido, você terá que vir aqui em referências, tá? E procurar lá na pasta onde você salvou o seu componente, no caso aqui, e manda abrir. Abrindo, eu não vou clicar, ele vai aparecer aqui já marcado. Você clica em OK e ele já vai aparecer na lista aqui. Você pega ele e coloca sobre o seu formulário. Bom, esse processo acho que é simples, vocês não terão nenhum problema em fazê-lo. Bom, agora feito isso, nós precisamos o que? Depois eu vou redimensionar, colocar ele, posicionar mais, para ficar mais bonitinho, mas por enquanto vamos nos ater aos detalhes mais difíceis, tá? Então assim, como é que eu faço para adicionar colunas a esse grid? Ele tem uma característica, né, parecido com o List View, mas é diferente, é um outro componente, nada tem a ver com o List View, tá? Então algumas propriedades, por exemplo, aqui tem a ver, por exemplo, com esse Focus Rect, pode colocar falso, tá? Focus Rect, colocar falso. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma aqui. Editar True. Praticamente é isso mesmo. Borda estilo da borda. Colocar aqui esse theme. Deixa eu ver como ficou. Pode colocar esse theme. Ou deixa no mesmo 3, conforme vocês quiserem. Tem o none, que não mostra borda nenhuma. A2, que é meio 3D. E esse aqui, que é mais flat. Eu vou deixar o flat, ok? Bom, o nome dele é iGrid 1. Eu vou deixá-lo com esse mesmo nome. Vou agora acessar aqui, duplo clique em cima do formulário. E no Initialize é onde eu vou fazer a criação das colunas, tá? Como é que é feito a criação dessas colunas? Eu vou colocar aqui logo abaixo disso aqui, né? Qualquer coisa a gente muda ele de lugar, mas é mais ou menos assim. Você vai digitar o nome dele, acabou escrevendo aqui, iGrid 1 add call. Essa é a propriedade para adicionar a coluna. Você dá um espaço e aqui já começa a colocar, por exemplo, SKey. O que o SKey faz? O SKey, que esse iGrid 1, você pode fazer com que ele recupere todos os dados de um record set, sem você precisar fazer aquele laço que nós fazíamos para preencher um list view. Nós usávamos lá, lá em cima, quando nós clicávamos em consultar, ele fazia um do until, temp OF, e íamos adicionando isso dentro de um laço, de uma interação. Já aqui é diferente. Existe uma propriedade que nós vamos apenas passar, configurar aquela propriedade e passar o nome do record set. Então, para isso, nós precisamos adicionar esse SKey. Esse SKey, na verdade, ele se refere ao nome do campo daquela respectiva tabela. Então, eu vou adicionar, primeiro vai ser o campo aqui, lembrando que esse grid ele vai armazenar os itens do pedido. Então, o itens do pedido está relacionado com a tabela, não com a tabela PED, e sim com a tabela ITP, itens do pedido. Vou colocar em modo design. Aqui, ó, vou ter que ter um ITP ID, já vou até copiar aqui e vou colar aqui dentro. Então, assim, já vou adicionar de uma vez, colar aqui quantos campos necessários forem. Então, o primeiro vai ser o ITP ID, o segundo eu vou colocar aqui o PED, não vou colocar o Pro ID, tá? Então, o SKey se refere ao nome do campo que eu quero que apareça naquela coluna, ok? Então, quantidade eu vou colocar aqui embaixo, porque eu vou também querer armazenar a descrição. Eu não sei se eu tenho lá a descrição, mas
mas eu quero também armazenar a descrição. Não tem, então aproveite de uma vez e crie um campo, adicione um campo logo abaixo de ProID. Tá? Se você clicar em cima aqui, onde eu estou com o mouse, ele vai selecionar a linha inteira. Você clica em inserir linha e aqui você vai digitar ITP descrição. Vai ser a descrição do produto. Texto curto, 255, colocar 200 aqui. Requerido sim, comprimento 0 não, indexado, não precisa indexar. E clica em salvar. Bom, clique em salvar aqui. Tá? Então essa descrição, deixa ela com o tamanho 200, lembrando que aqui ela tem que ser no mínimo tamanho, tá? Aqui é 100, vou deixar aqui também para 200. Se vocês quiserem mudar o tamanho do campo para ProDescrição para 200, também fica compatível com a descrição. Pode ser que você queira cadastrar um produto com a descrição muito grande. Ok, feito isso eu vou salvar também. Então eu fiz uma alteração na tabela ITP, incluí ITP descrição, tamanho 200, e alterei o tamanho do campo do próprio descrição lá na tabela produto, certo? Eu vou fechar aqui, vou colocar de novo o ITP em modo design para mim ver o nome dos campos. Então ITP descrição é um campo que eu vou colocar aqui, já coloquei inclusive. O próximo é a quantidade, o outro é o preço, vou colar aqui. O outro é o desconto. Esse próximo vai ser o acréscimo. E por último, vou copiar essa linha aqui e colar. Opa. O nome é total. Vou digitar. Ok. Mas para não ficar repetindo o grid aqui, eu vou colocar um it. O it e grid 1. Decol. Deletar. Com isso eu consigo fazer meu código ficar um pouco mais enxuto e mais claro. End with. Pronto. Se eu mandar executar, ele já vai, talvez não, porque vai faltar o nome das colunas. Por enquanto eu adicionei o nome da coluna do banco de dados, mas aqui eu preciso colocar o nome do cabeçalho da coluna. Esse S-Header é o que vai aparecer no topo da coluna. Eu não quero que apareça lá ITP-ID. Na verdade, esse ITP-ID nem vai ser visível. Então, tanto faz eu colocar um título aqui. Vou pular essa etapa, vírgula de novo, não vou preencher isso. O índice do ícone não vai ter, a largura não vou colocar, porque eu vou colocar o visível como falso. Ou seja, esse campo, que é o ID, ele não vai ser visível ao usuário. E muito menos aqui também o ProID. Eu não vou querer que exiba o ProID, tá? Mas vou querer que exiba aqui um tal do ProCódigo. Código do produto. Eu não sei se lá nós temos já um campo para adicionar isso aqui, ó. Tá? Porque o ID é uma coisa, o código seria outra coisa. Então eu vou vir aqui pro ID, vou adicionar mais uma linha logo abaixo e vou adicionar aqui ITP pro código. Vou deixar também como texto. Bom, primeiro vou ver como é que está o produto aqui. Tem o pro código sim, é o texto tamanho 13, tá? Porque pode ser um código de barras. Então vai ser a mesma coisa, texto tamanho 13, requerido sim, comprimento 0 não. Ok, vou salvar. Tá? Então nós tivemos que adicionar dois campos na tabela produto, na ITP, né? Itens do pedido. Que quando chega na hora de fazer o formulário de pedido, que aparece algumas coisas que normalmente a gente esquece. Bacana. Agora esse aqui já é visível. Então se ele é visível, eu preciso de colocar um título para ele. Com licença, vou mudar aqui o layout do meu teclado. Código. Aqui, vou ter que mexer de novo. Vou apagar isso aqui, porque eu não sei qual posição se refere aqui. Ícone não precisa. A largura desse campo. Esse campo eu vou colocar aqui uma largura de 70. Se for insuficiente, a gente aumenta. Visível sim. Ok, não preciso colocar daí pra frente. Até aí tá bom. Tem outras propriedades, mas a gente não vai usar. Tá? A descrição, propriedade,
esse layout aqui não me dá suporte a aspas simples. Ok. Aqui vai ser descrição. Aqui também não preciso colocar nada, aqui também não. E a largura eu vou colocar aqui 300. Quantidade, mesma coisa. Complicado. Lá. Quantidade, vou colocar QTDE, uma forma abreviada. Largura 70. Preço, vai chamar preço mesmo. Preço, a largura 70. Aqui vai ser desconto, vou colocar desk, a largura vou colocar 60. Aqui também vou colocar acréscimo. E a largura 60 também. E por último, valor total. Vai se chamar total. E a largura vai ser 100. Ok? Então vejam bem. Assim, para adicionar colunas, você coloca. Aqui eu usei a width, tá? Para não ficar repetindo em grid o tempo todo. Então width grid 1, pontinho, add call, primeiro parâmetro. É o nome a que se refere a coluna no banco de dados. Aqui um título, só para aparecer na parte de cima, dá um título ao cabeçalho do campo. Esse outro aqui não lembro o que é, não lembro o que é. E aqui se é visível, verdadeiro ou falso. Ok? Na medida que você vai adicionando vírgula, ele vai aparecendo para você no comentário. Então assim, depois que você adicionou o SK, você adicionou o header, você vai dar mais uma, duas, três, quatro, mais 4 vírgulas e coloca propriedade visível, sim ou não. Na verdade, se você não definir, se você quiser parar aqui mesmo, né, ele já define o visível como verdadeiro. Então assim, no caso o produto aqui, né, por default, daqui para frente eu poderia simplesmente apagar isso aqui, ou melhor, daqui para frente eu poderia apagar, tá? Mas deixa dessa forma que tá, não vai fazer diferença, tá? Beleza, porém tem aqui, por exemplo, o campo quantidade, que eu posso estar colocando aqui uma espécie de bloqueio. Ou seja, campo quantidade, preço, desconto, acréscimo total, só pode ser digitado números. Então o que eu faço? Eu coloco tudo isso entre parênteses, abro parênteses no início, fecho aqui, coloco um ponto, e ele tem uma outra propriedade de todo esse conjunto. Ou seja, aqui vou colocar a propriedade sfmt string. O que significa isso? Formato. Mesma coisa da função format. Então aqui eu coloco o formato dela, vai ser igual a esse formato aqui, tá? Com 3 decimais, como é quantidade, o cara pode digitar lá um produto que tenha lá 3 casas decimais, como se trata de quantidade, né? Agora o mesmo eu não posso fazer no caso do preço. Lógico, né? Dependendo do tipo de mercadoria que você está vendendo, de repente seu preço ele atinge várias casas decimais. Por exemplo, posto de gasolina que utiliza lá um preço formado por 3 até 4 casas decimais. Então nesse caso aqui, por padrão, a maioria utiliza 2, vou deixar como 2. O desconto também vou deixar como 2 casas decimais. Se vocês quiserem colocar mais casas, fica à vontade. Ou coloco um outro tipo de formato. Então aqui a mesma coisa. E o total também com 2. Normalmente o total é formatado com 2 decimais. Beleza? Bom, do jeito que está aqui, né? Vou colocar aqui um este sub, porque ele vai dar erro se eu não colocar isso. E vou mandar executar. Observem que ele colocou para mim aqui código, descrição, quantidade. Se eu clicar em cima, ele mostra uma setinha aqui, ou seja, ele faz a ordenação para mim, crescente, decrescente. Observe que ele muda a cor também quando você passa o mouse. Então é um componente muito bom, e a única limitação dele realmente é que de determinado período, não muito curtos, ele vai aparecer uma caixinha de um message box que você vai clicar nele e pronto, ok?
Beleza, então vamos fechar aqui. Nós já fizemos a coluna, vamos ver aqui se talvez podemos fazer um redimensionamento disso aqui, aproveitar mais espaço. Por exemplo, a descrição aqui, talvez nós podemos ganhar um pouco de espaço, fazendo com que ela fique mais ou menos até aqui, tá? Então, coloquei 300, eu vou colocar é o seguinte, vou colocar aqui o código para 80 e aqui para 340, vamos ver como é que está se comportando. Bom, ficou bacana, acho que isso aí é suficiente, ok? Então, aproveitem e salvem o projeto de vocês. Agora vamos começar a dar nomes aos campos, nomes próprios, tá? Por exemplo, esse frame, eu não quero que ele seja exibido assim. Eu vou clicar aqui no frame e vou colocar que o estilo da borda dele é o 0, ou seja, eu não quero borda nele, eu quero ele dessa forma que está aqui. Da mesma forma aqui embaixo, vou colocar também o estilo da borda dele igual a 0. Já estava 0, mas é bom você clicar várias vezes para que ele mude e assuma isso realmente sem borda, tá? Se eu executar agora, verão que ele não tem nenhuma borda, ou seja, a única borda dele realmente está sendo a multipágina, tá? Que também não ficará com esse aspecto depois que nós mudarmos ele para o estilo, um outro estilo, que é o estilo 2, que é o que nós vamos colocar. Beleza, está bem centralizado aqui, tá? Não vou ficar fazendo muito retoques, o que importa realmente é a funcionalidade. Então vamos começar a dar nomes aqui. Por exemplo, txt_id, vamos colocar txt_data. Aqui em número, txt número, cliente, cbo, cliente, vendedor, cbo, vou colocar funcionário, para vendedor, né? Vendedor. O grid 1 vou deixar do jeito que está mesmo. Aqui observação txt obs, aqui txt dot itens, txt descontos, txt desk, txt acréscimo e esse por último o txt total. Bacana? Ok, salvando o projeto, vou determinar também aqui a ordem, o tab index, né, a ordem de tabulação. Aqui é 0, aqui é 1, está com 2, vamos mudar. Então, 1, esse aqui tem que ser 2, altere, esse aqui 3, tá? E outra coisa, isso aqui é um frame, logo esse frame aqui tem que ser 0, o grid tem que ser 1, ele está com 2, e esse último frame vai ter que ser 2, 0, 1, 2, ok? Então aqui dentro também tem que ter a ordem, tá? Esse aqui tem que ser o 0, assim que nós sairmos do grid, ele tem que posicionar primeiramente no total de itens. Está com 1 aqui, está com 3, vamos colocar 0, aqui vai ser 1, este vai ser o 2, este outro vai ser o 3 e esse vai ser o 4, ok? Vamos salvar novamente. Beleza. Bom, outra coisa nós vamos poder ver é o seguinte, vamos procurar aqui dentro, ver se nós temos algum método, alguma sub que nós podemos remover, que não faz parte desse projeto, tá? Então aqui nós já temos ação, empresa, item, esse item, beleza, vamos usar, vamos deixar esse ok, tá. Não vai ser mais LST empresa, porque esse aqui não é mais empresa, então vamos na parte de cá e mudar esse list view aqui para pedidos, aproveitar e também dar mais redimensionamento a ele, ok? Esses dois camaradas cá para baixo,